Boa noite! Estamos ao vivo! Agora vai! Vamos esperar chegar o povo da live. Oi, Pabri. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho que já vai chegando o pessoal. Tudo bem? Hoje vai estar bem legal essa live. Vamos falar de medo. Quem aí não sente medo, né? Quem de nós, né, que não sente medo? Mais uns minutinhos só, que aí o pessoal vai chegando e a gente já começa essa live, né? E a gente vai estar aí com esse tema bem interessante. Lucy, boa noite, Lucy. A Pabi já deu boa noite. Boa noite, Pabi. E aqui nós já estamos aqui nos últimos ajustes e vamos só aguardar mais um pouquinho que sempre tem, né, esse... Oi, Lucy. Sempre tem esses minutinhos assim que a gente vai esperando o pessoal vindo, né? Daqui a pouco o Jorge vai estar por aí também. E aí a gente já vai começando. Ah, igual eu vou me apresentando, né? Pra gente já dar ritmo pra live, né? Pra bom, a maioria que já tá acompanhando aqui aos domingos a live, né? E eu sou Márcio Rodas, eu sou psicanalista. Todo domingo eu estou sempre fazendo aqui uma live, trazendo um tema diferente. O nosso tema de hoje, ele vai ser a irracionalidade que compõe os medos humanos. E nós vamos estar aqui em uma conversa, como todas as lives, né? Eu vou estar trazendo o Jorge, aí o Jorge vai falar um pouquinho dele, eu vou estar apresentando o currículo do Jorge, eu estou vendo que o Jorge já está aqui online para falar com a gente, então o Jorge, eu já vou introduzir ele, né, para ir dando ritmo. O Jorge, ele é graduado em teologia, ele é especialista em psicologia humanista e fenomenologia existencial. O Jorge é psicanalista clínico, hipnoterapeuta, é diretor do núcleo da Escola de Teologia da Diocese de Ilhéus. O Jorge também é professor de hermenêutica e pneumatologia, né? Eu vou trazer o Jorge aqui para estar falando com a gente, e também eu quero dizer que essa live que está acontecendo todos os domingos, ela não tem por objetivo substituir um tratamento. Se você está passando por alguma dificuldade emocional, algum problema, o ideal é que você procure um especialista, porque aí na sua terapia, né, você vai poder elaborar o que está acontecendo, você vai poder falar, você vai, né, ter um contato maior com os conteúdos que está dentro de ti, que está te fazendo sofrer. Então, a live tem por objetivo comunicar tanto a psicanálise como outros saberes, que todo domingo eu vou estar trazendo alguém. Hoje é um psicanalista, o Jorge. Eu já vou trazer o Jorge aqui, para a gente não ficar muito no blá blá blá, porque quem vai falar mais é o Jorge, que ele é o convidado. Deixa eu só trazer ele aqui. Vamos só aguardar um pouquinho, que o Jorge já vai estar, e aí ele já vai também estar se apresentando. Oi, Vanilda. Vanilda. Oi, Jorge. Olá, me ouve? Tô ouvindo, tô ouvindo, te escuto sim. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, tudo ótimo. E você? Tudo jóia, tudo bom. Jorge, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de você. Eu apresentei aqui um pouquinho do seu mini currículo. Sim, Eu gostaria que você se introduzisse para quem está nos assistindo, para a gente dar uma continuidade. Fica à vontade, Jorge. ótimo, eu agradeço. Desde já agradeço a você o convite. Vocês estão me vendo aí? Todo mundo está vendo o Jorge? Manda um joinha se tiver aí. Escreve um joinha aí se estiver vendo o Jorge. Eu te vejo bem, Jorge. Eu vejo Ótimo, tranquilo. ótimo. Então, eu te agradeço
por essa possibilidade, né, por esse convite. Me sinto muito feliz e honrado de estar aqui para contribuir com suas lives, né, com a sua live, e a gente fazer essa partilha de experiências, né, que eu acho que é muito importante fazer esse intercâmbio de saberes, né. Então, eu resido aqui na cidade de Ilhéus, já não sou filho daqui, mas resido aqui já há 20 e poucos anos, né, acho que 21 anos, por aí, né. Aqui nessa cidade me estabeleci, é, aqui me graduei, me formei, toda a minha formação aconteceu aqui mesmo na região de Ilhéus, né? E você já fez uma apresentação do meu currículo, e esse é o meu papel, né? Isso que eu faço, trabalho na clínica psicanalítica já há alguns anos, acho que há mais de 12 anos, uns 13 anos, né? Por conta disso, tem muitas experiências em alimentos online, né? Ah, o pessoal, Jorge, desculpa, deixa eu só te cortar um pouquinho, que o pessoal está em peso dizendo que eles não estão te vendo. Certo. Que está borrado, estão dizendo. Que estão aqui dizendo que queremos ver o Jorge. Também quero que vocês vejam o Jorge. Calma, que live é isso, a gente vai dar um jeito. Será que tem que Acontece. reiniciar alguma coisa, Jorge? E eu vou sair. E aí Tá, tá bom. Isso. Aí o Jorge faz os ajustes, Jorge, e aí depois você pede ali para eu te trazer de volta. E a gente Ótimo. volta a conversar. Ok. Nesse tempo, tá bom? Eu vou aproveitar e vou conversar com vocês, então, enquanto o Jorge vê lá os ajustes que ele precisa. Eu vou ver se tem que, de repente, trocar aqui, Jorge, aí você organiza ali para ti aí. Certo. Então, o Jorge, bom, o Jorge está ali resolvendo uma situação ali, né? A internet é assim e live é ao vivo. Eu quero, então, aproveitar, eu vou ler uma poesia para vocês. Não, estava combinado. Só que eu vou ler uma poesia que eu acho muito bonita, em que inclusive está aqui. E enquanto o Jorge vai lá vendo, fazendo os ajustes. Oi, Creuza, boa noite, querida. Boa noite a todos. Então vamos lá. Eu vou ler uma poesia para vocês que ela estava aqui, não, né, não estava combinada a poesia, mas ela estava aqui porque eu estava lendo para mim. Só que como ela está aqui e eu não li ela inteira, eu vou ler para vocês, que é uma poesia muito bonita e que vai fazer parte, vai acabar fazendo parte, né? É do Walt Whitman. Eu gosto de poesia, por isso que ela estava aqui que eu estava lendo. Então é o seguinte, eu acho que ela tem tudo a ver e nada é por acaso. E eu vou pedir para vocês ir refletindo a respeito da poesia, né? Então ela fala assim, ó, não deixes o final do dia sem teres crescido um pouco, sem seres feliz, sem teres aumentado os teus sonhos. Não te deixes vencer pelo desânimo. Não deixes ninguém tirar o direito de te expressares, que é quase uma obrigação. Não abandones o desejo de tornar a tua vida extraordinária. Não pares de acreditar que as palavras e a poesia, elas podem mudar o mundo. Não importa o que na nossa essência está intacta. Estamos cheios de seres de paixão. E a vida é deserto e oásis. Nos derruba, nos fere, nos ensina. Ela nos faz protagonistas da nossa própria história. Embora o vento sopre contra, o trabalho potente continua. Tu pode fazer uma estrofe. Nunca pares de sonhar. Porque os sonhos são do homem livre. Não caias num dos piores erros, o silêncio. A maioria vive num silêncio terrível. Não renuncies. Ouve. Eu a emitir os meus uivos através do telhado do mundo, diz o poeta. Aprecia a beleza das coisas simples. Tu podes fazer bela poesia sobre as pequenas coisas. Não podemos rimar contra nós mesmos. Quem transforma a vida no inferno aproveita o pânico que provoca em ti. Tens a vida pela frente. Vive-la intensamente, sem mediocridade.
Tu achas que és o futuro? Enfrenta a tarefa com orgulho e sem medo. Aprende com aqueles que podem ensinar-te as experiências daqueles que nos precederam, nossos poetas mortos, ajudando-te a caminhar pela frente. A sociedade de hoje, nós que somos os poetas vivos. Não deixes a vida passar por ti sem a vida. Olha que lindo esse poema, gente. Não é para a gente começar a pensar, não tem muito ensinamento. Eu acho que era para ler esse poema e tá lido e que vocês façam boas reflexões. Eu vou trazer o Jorge, que eu já vi que ele está aqui. Minutinho. Que o Jorge está vindo. Eu também gostei. Eu gostei também, Pabi. É bonito, né? Faz a gente refletir, né? Tava ali engatilhado, aí já, já deu. Ô, Jorge. Vocês estão conseguindo ver o Jorge? Diz aí para nós. Tá me ouvindo, Jorge? Estou te ouvindo perfeitamente. Me ouve? Eu sim. Bom, aí tu tava comentando a seu respeito, né? Que da sua trajetória profissional. Já está na sua conta. Isso, correto. E aqui, então, eu aqui na cidade de Ilhéus me instalei, aqui estou, trabalho, desenvolvo, né, as minhas atividades, né, e estamos aí, na correria do dia a dia mesmo. Tá. Estão me vendo? Eles estão dizendo que não. Mas vocês conseguem ouvir o Jorge? Disseram que o áudio tá bom. Tá. Disseram que dá para ouvir. Bom, pelo menos dá para ouvir. Ouviu? Disse para limpar a câmera. Mas dando para ouvir? Só, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Uhum. Tá tudo... Calma aí, pessoas, que nós estamos ao vivo. Então, quem sabe faz ao vivo. Me ouve, Márcio? Eu estou te ouvindo. Eu te ouço também perfeitamente. Está tudo ok. Eu acho que a gente pode, então, seguir com o áudio, como tá, e dá para ouvir aí, você que está aí de casa. Está ouvindo, Jorge, né? Está me ouvindo? Eles estão dizendo que sim. Ouvir sim, vendo não, estão dizendo. Mas o áudio também é importante, porque eles vão ouvir vão ouvir o tema, né? O assunto, a resposta, tal, né? Jorge. Dá para ver, mas enquanto o Jorge vai resolvendo ali o assunto dele, né, com a internet e tal, nosso tema ele é o medo, né? Então, o medo, quem aí, né, não tem medo? Quem aí não se deparou em situações das quais se sente medo? Né? Medo que a gente pode, por exemplo, o medo que eu me refiro é aquele medo, por exemplo, que é o medo real, né? Esse é um medo que a gente a gente não trabalha na clínica, né? Mas faz parte também de um tipo de medo. O que a gente trabalha na clínica é quando o medo é patológico, que muitas vezes é o medo fóbico, né? Mas o medo real é aquele tipo de medo que, por exemplo, você tem medo de cruzar uma rua porque vê que ela é um pouco perigosa, você tem medo de um leão, você tem medo de ser assaltada, né, de passar em determinado lugar. Ó, o Jorge já está voltando, né? Então, esse é um medo real, né? Deixa eu só trazer o Jorge, que aí a gente já vai também aproveitando a fala dele, né? E que a gente também vai ter o medo patológico, aquele que está relacionado à fobia, né? Deixa eu só ver aqui com o Jorge, para a gente poder
Agora está sem imagem, porque está carregando, Jorge. O Jorge está com problema na conexão dele e, e que eu acho que... Tá ouvindo, Jorge? É, eu acho que dá para fazer o áudio, né? Ah, está me ouvindo? Estamos. É, Estamos sim. Vamos fazer pelo áudio, Jorge. Não tem problema, né, pessoal de casa? Vocês não se importa para a gente dar continuidade na live e o Jorge poder trazer a fala dele a respeito do medo. Ele tem bastante a compartilhar com a gente. É um momento bem interessante. E podemos seguir com o áudio. podemos então. Tranquilo. Uhum. Né, Jorge? O Jorge, eu Sim. comecei ali a dar uma palhinha a respeito do medo. Eu gostaria de ouvir você falando, né? O pessoal também. O que que é o medo, Jorge? Certo. Bem, há algumas definições para o conceito de medo, né? Uhum. Existem algumas posições e alguns explicam algumas correntes filosóficas, inclusive, e mesmo na abordagem da psicologia, vai haver pessoas que defendam que medo, a ideia de que o medo ele é uma sensação, né? Que medo é uma Sim. sensação e outros vão dizer que medo é um sentimento, né? Então, embora e tenha outras definições. Então, mas onde é que está aqui a diferença entre uma coisa e outra, né? Se partirmos do pressuposto de que o medo ele é apenas uma sensação, devemos pensar que o medo ele é esse processo é, em que se dá a apreensão, ou seja, uma espécie de pré-pressentimento, né? E, ao mesmo tempo, uma absorção imediata frente ao eminente perigo que exige uma resposta. O que é isso? O cérebro ele procura um modo de, ao perceber um determinado perigo, ele coloca o corpo, né, em total alerta. Então, nesse sentido, podemos dizer que o medo ele é um processo, uma informação, e essa informação ela percorre as vias, principalmente as vias sensoriais. Tá? Então, nesse sentido de medo enquanto uma sensação. É aquela informação que chega, que me impacta e que exige uma resposta imediata ali diante de uma suposta ameaça. Mas há quem defenda que o medo ele é um sentimento. E quando a gente pensa em sentimento, o sentimento ele é, então, um estado afetivo. Né? Todo sentimento ele é um estado afetivo. Então, quando a gente fala em sentimento, a gente fala em algo mais estável, em algo um pouco mais, em algo permanente, né? É algo que se instala, é um modo da gente reagir perante o mundo, porém esse modo ele é muito característico, ele está em nós, está muito presente em nós. Não é apenas aquela sensação que a gente sente que de repente passa, né? Como se fosse uma espécie de emoção, que é, no caso, a sensação, né? Então, mas também há quem defenda as duas posições. O medo ele é uma sensação, mas é uma sensação que também é um sentimento, tá? No sentido de que a gente não apenas diante de um perigo a gente tem uma espécie de pressentimento, né? Esse aviso quase que intuitivo, né? Instintivamente, mas ele também se Uhum. instala em nós enquanto um sentimento, ou seja, todos nós temos o sentimento medo instalado em nós, né? Uhum. É importante a gente pensar que o medo, aqui a gente pode buscar um pouco mais na psicanálise, que o medo ele é um mecanismo de defesa, né? O medo é um mecanismo de defesa, e aí a gente usa a expressão do Freud, né? É um mecanismo de defesa primitivo. A, a ciência diria instintivo, né? E que surge aí, como somos animais racionais, mas somos animais, é uma herança da nossa irracionalidade, né? O medo ele está Uhum. ele é muito presente, ele tem muito da questão da irracionalidade. Então, no passado, quando os homens primitivos, que eles não
não tinham ainda desenvolvido a capacidade de racionalizar sobre as coisas, sobre as circunstâncias, eles agiam instintivamente, né? Eles agiam instintivamente. Devido às condições próprias do habitat e das ameaças frente aos perigos, né? Desenvolveu-se de alguma forma esse mecanismo, que é o mecanismo necessário para a sobrevivência do homem. Não por acaso, o medo, inclusive as fobias, tem muito a ver com a irracionalidade, né? A gente age sem pensar o porquê que está agindo, né? E aí a gente vê a grande questão das fobias, por exemplo, tem muito disso, né? Aham, sim. E falando em fobia, Jorge, o que são as fobias? Já que a gente está entrando nessa seara, né, das fobias, os medos irracionais. Sim. Então, as fobias, nós podemos simplesmente dizer que fobias são perturbações, né, excessivas que são originadas justamente nesses medos não racionalizados, digamos assim, né? Então, perturbações são originadas nos medos excessivos, são a perturbação, as fobias, né? São essas perturbações que nos tiram do eixo, né? Que diante de uma ameaça, essa ameaça necessariamente ela não precisa ser uma ameaça factível, ou seja, não precisa ser uma ameaça real, visível, né? Eu não gosto de dizer real ou não real, porque fica meio complicado. Porque o indivíduo pode não estar vendo a ameaça, mas dentro dele existe aquela ameaça e para ele é real, não é? A gente diz isso, pode ser uma ameaça real ou não real. Não, é real para o indivíduo. Quem está fora pode não ver, pode não perceber, mas aquele que sente aquela sensação, aquele sentimento, para ele aquela ameaça é real, né? Não é algo apenas abstrato, não, é algo real, factível e verdadeiro para ele, né? E que mexe com ele. Então, a, a, essa questão da fobia é essa perturbação que tira o indivíduo do eixo, né? Exige do indivíduo um comportamento que é um comportamento fora do normal, fora do habitual, né? Por exemplo, o indivíduo ele está diante de uma formiga e ele dissocia, né? Como a gente usa em psicanálise, ele dissocia. Então, ele pode até depois de passar aquele episódio, né? Daquela perturbação, né? Ele pode se centrar e dizer não, mas é apenas uma formiga, né? Mas diante daquela suposta ameaça, né, que a formiga oferece a ele, ele não raciocina sobre isso. Ele sobe na cadeira, ele sobe na mesa, ele se pendura no lustre, né, como aqueles desenhos que a gente vê. Ele se pendura no lustre, se joga do 10º andar, ele não está nem aí para nada. Dissocia completamente, porque inconscientemente aquela formiguinha ali representa o maior predador da humanidade, né? E ele não está nem aí. Então, essa espécie de perturbação foge ao controle dele. Então, tem muito, como eu comentei, tem muito da irracionalidade, né? Daquilo que a gente não racionaliza, daquilo que a gente não elabora, de alguma coisa incompreendida, né? Que eu não consigo entender o que é. Então, a fobia está muito ligada a isso, é da ordem do incompreendido, né? Daquilo que eu não elaborei. E é bom lembrar que a fobia, o medo, ele é apenas um sintoma, no caso da fobia, né? Ele é apenas um sintoma, né? Por trás desse sintoma, dessa reação aparente, está aí, então, muitos problemas e que é preciso ser tratado e cuidado, né? Sim, sim. Ele está relacionado também à angústia, né? Sim, Que, sim. que na fobia a pessoa ela vai, para você aí que está assistindo, né? Que talvez não seja da psicanálise, a fobia, o indivíduo ele elege um objeto, seja a formiga, como o Jorge comentou, a barata, tal, ele elege um objeto para transferir aquele medo que ele não quer entrar em contato, aquele medo dentro dele, que está relacionado, seja lá em alguma experiência da infância, né? E que então ele elege um objeto, ele vai ter medo, sei lá, do cavalo, igual no caso do pequeno Hans, que foi Uhum, um caso do texto, né, que o Freud escreveu. Ele vai eleger um objeto externo. E aí ele vai transferir aquele medo patológico que ele tem de trauma, vai transferir no objeto. Então ele vai dizer, eu tenho medo do bicho. Mas, na uhum. verdade, tem algo dentro dele que provoca esse medo, algum conteúdo que ele passou e que provoca esse medo, e ele cria esse recalque, mas transferiu para um outro, deslocou para um outro
o Pronto objeto. objeto. Isso. Ô Jorge, Sim, o que são os medos instituídos e medos fóbicos? Como a gente está nessa sequência. sim. Bom, Oi, Eliane, boa noite. quando há muito tempo, com a experiência da clínica, me fez pensar muito sobre essa questão do medo. Porque o medo está por trás das ansiedades, das grandes crises de ansiedade, né? Por trás dessas perturbações, por trás, inclusive, dos grandes casos de psicopatia, por exemplo, né? E o medo ele está muito presente no ser humano. Nós agimos muito, né? O tema sugere isso, nós agimos muito na nossa vida devido ao medo. Então, esse modo de eu organizar a ideia para pensar como esses medos surgem, eu fui percebendo, como eu atendia muitas pessoas, por exemplo, religiosas de várias denominações, eu percebi que havia ali uma espécie de medo muito padronizado dentro do enquadre religioso, né? E também, olhando fora desse contexto religioso, nós temos os medos comuns, os medos sociais. Então, eu classifiquei esses medos como os medos instituídos, né? São esses medos que estão aí, com os quais nós temos contato e que nos assaltam, que nos acarretam, inclusive, obrigações e deveres, e que nós sequer os percebemos, né? Então, esses medos instituídos, eles estão enraizados nas construções sociais. Tá? Aham. E aí a gente pode identificar, por exemplo, esses medos que estão relacionados às lendas urbanas, né? Aos contos, às Uhum. histórias, né? a, as tradições, as próprias tradições, né? E os mitos, né? E é um modo de institucionalizar o medo, né? E esse modo institucionalizado do medo, ele tem uma função, né? Ele tem as suas especificidades, mas eles têm também a sua função. E a principal função desses medos, né, é justamente manter a manutenção das tradições, né? É, mecanismos próprios políticos e sociais, né? E também é utilizado também como um mecanismo de castração, inclusive, né? Sim, Já que sim, está, verdade. é, e também controle social, é lógico. Tá? Então, esses eu Uhum. classifico como medos, né, que são instituídos. Então, aí a gente sequer dá conta, mas eles existem, né? E são Uhum. utilizados a nosso favor e muitas vezes contra nós também. Sim, sim. Para quem está chegando agora, eu vejo que estão perguntando aí da imagem do Jorge. Nós decidimos dar continuidade na live por áudio. Então ele está sem Tem a imagem. aparecer, sem imagem, né? Mas a live tá acontecendo normalmente. E porque vale a pena a gente aproveitar esse conteúdo. Eu vou pedir para você compartilhar essa live, né? E para trazer mais pessoas aqui, esse tema é bem bacana. Tem mais pessoas que deveriam estar assistindo essa live a respeito do medo, obtendo mais conhecimento, né? Jorge, o que são medos originários da criação imaginativa? Bom, esses medos originários da criação imaginativa eh, foi uma linha de pensamento a partir de um diálogo que eu tive com uma amiga minha e que uma psicanalista que ela atende crianças, né? E nos nossos debates, nas nossas discussões, nos nossos estudos de casos, eu fiz essa classificação também para trabalhar esse tema, né? Então, são aqueles medos nós sabemos que uma criança, principalmente a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ela começa então a perceber o mundo à sua volta, né? Começa a ter contato com as situações, com a realidade. Porém, a criança ela não tem ainda o domínio da linguagem, dos símbolos linguísticos, né? Dos caracteres da linguagem, para poder formular o seu modo de pensar, os seus pontos de vista, né? Então, a criança ela é muito imagética, naturalmente. Todos nós somos imagéticos, ou seja, para nós conta muito mais as imagens do que 1000 palavras, né? E a criança, como ela não tem o domínio da linguagem, da palavra, dos signos da linguagem,
ela vai, a partir das criações, da sua imaginação, ela começa, então, a criar, identificar o mundo, identificar as circunstâncias, identificar as situações, né? Identificar tudo aquilo que a toca, né? A partir das imagens. E essas imagens, ela também cria essas imagens. Ela não apenas recebe imagens, mas ela é capaz de criar, de ir elaborando essas imagens. Logicamente, com certas deficiências, mas ela consegue elaborar suas próprias imagens, que é o modo dela ver o mundo e se organizar dentro deste mundo, né? E essas imagens, por não serem racionalizadas, né, elas acabam, como eu costumo dizer, se tornando, de repente, aí, os fantasmas das crianças. Né? Elas acabam se tornando aí os fantasmas, os lobos maus das nossas crianças. Então, é nesse sentido. Uhum. Bacana. Estão perguntando aqui, a Maria Alice, ela disse, o medo que foi causado por um fato real é considerado fóbico? Por exemplo, medo de cachorro para quem foi atacado, medo de ser assaltado para quem já foi, etc. Quer responder, Jorge? Respondo sim. Bom, o medo, ele se torna uma fobia quando ele se instala, né? Quando ele vem e se instala. E esse medo, ele causa, como eu costumo e gosto de usar a palavra perturbações, né? Causa Uhum. perturbações ao equilíbrio psíquico e físico também do indivíduo, né? Do sujeito. Ou seja, esse medo veio, se instalou aí, ele deixa de ser aquela sensação de medo do momento e passa a ser um sentimento de medo. Se ele se instala aí, causa perturbações, aí sim se instalou uma fobia e tem que ser tratado, né? Sim, sim. Respondido, Maria Alice. Maria Alice é minha amiga. E o que são medos teológicos e medo escatológico, Jorge? Bem, então, como eu falei, dentro desses medos instituídos estão aí os medos teológicos e escatológicos. Como eu citei, Sim. atendo muita gente ligada à religião, diversas religiões, né? E eu percebi uma espécie assim de padronização dos medos dessas pessoas, né? Elas têm fobias também, como qualquer pessoa normal. Porém, os medos delas, e às vezes, inclusive, algumas fobias, estão muito ligadas às questões religiosas. Tá? Estão Uhum. muito ligadas às questões religiosas, né? E aí nós temos o medo de Deus, de ser punido por Deus, o medo de pecar, o medo do demônio, o medo dos anjos do diabo, o medo dos anjos de Deus, né? O medo do pastor, o medo do padre, o medo como dizem no popular, o medo do macumbeiro, né? Que é o medo do pai de santo, né? Então, esses medos é que eu chamo os medos teológicos. Por que medos teológicos? Porque está no campo da religiosidade, né? Está no campo da religiosidade. Então, por isso que eu os classifico como medos teológicos. E eu costumo dizer que esses medos, eles são devastadores. Sim. Devastadores, porque eles estão associados diretamente à insígnia paterna. O que é que isso significa, Jorge? Quer dizer que o pastor, o padre, o pai de santo, ele é investido, né, do significante, né, da função paterna. Ou seja, o padre é um pai para qualquer fiel. O pastor, ele é o pai para os seus fiéis. O pai de santo, ele é o pai para os seus filhos, né? Tanto é que é chamado de filhos de santos, né? Então, ou seja, eu posso desobedecer ao Bolsonaro, não é? Que também é uma espécie de pai, né? No meio político, né? Também está investido da insígnia paterna. Porém, eu prefiro desobedecer ao político do que desobedecer ao meu pai de santo, ao meu padre ou ao meu pastor, né? Então, e aquilo que o pastor diz para mim, bateu o martelo, pronto e acabou. Né? Assim como o padre, assim como qualquer outro líder religioso, né? Então, por isso que eu digo que esses medos, eles são devastadores, né? Então, você vai encontrar eles influenciam diretamente o comportamento do indivíduo, né? Eu tenho que ser padronizado desse modo, porque senão eu vou para o inferno, né? Senão eu vou para o inferno. Outro dia eu estava atendendo uma jovem, né? E ela mergulhada numa crise existencial terrível, né? Por quê? Porque despontou nela um sentimento de querer, de amizade, não sei se de amor, talvez, por uma amiga,
Mas isso para ela ainda é admissível na igreja. Você não pode gostar de mulher, assim como o homem não pode gostar de homem, no sentido de relação afetiva, né? Porque você vai para o inferno. Né? E ela mergulhou numa depressão terrível. A depressão e o CUT, né? Começou a recorrer ao CUT para se cortar, para se autopunir, porque é pecado você sentir um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, né? E ela se cortava, e o pior é que ela praticava o CUT na parte genital, né? Na parte mais sensível, né? Ou seja, o lugar do desejo, né? O lugar onde fala mais alto o desejo humano, que é na questão da sexualidade. Né? Então, e aí o medo do inferno é iminente, né? Porque o Senhor vai me punir, porque eu vou para o inferno, enfim. E o medo escatológico está associado também dentro do medo teológico, porque é o medo do fim. O que é que vem depois desse mundo? O que é que Deus está preparando para a gente? O medo da iminência, do fato da morte, né? Como essas coisas me impactam. Então, há essa espécie de medo, né? E o medo da morte, o medo escatológico, ele toca a todas as pessoas indistintamente. Né? O indivíduo ele diz assim, eu não tenho medo da morte, mas ele vai no velório do amigo, ele está ali rindo com os outros, descontraído, mas por dentro ele está se remoendo. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque amanhã pode ser eu. Então, eu tenho que fazer, tenho que mudar, eu tenho que criar alguma estratégia para ser melhor, para merecer o céu, porque amanhã eu posso estar na mesma situação que o meu amigo. Né? Então, esses medos, né, que eu chamo de medo escatológico e meteorológico, estão dentro desse enquadre aí das religiões. Uhum. Sim, e você falando do medo da morte, né? Que a pessoa começa. Muitos, quando se depara em algo que ali passou por um triz, morrer, é que, por exemplo, um câncer muito forte, uma doença quase ali, né? Que quase levou a pessoa à morte, é que a partir dali que ela ou ele, né? Começa a querer viver mais. Né? Uhum. Que começa a perceber que tem que viver e que se dá conta, a partir dali, que da finitude da vida, né? Sim, sim. Eles Que torna começam a buscar, então, uma ressignificação para a sua existência. Né? isso. Às vezes, a pessoa passando por isso, que ela se dá conta que a vida vai acabar e vai acabar mesmo, né? Exatamente. Né? E falando nisso, Jorge, vamos falar da racionalidade que compõe os medos humanos? Sim, vamos lá. Que Vamos. a gente, né? É, o medo, ele geralmente, como você falou, né, tem aquele medo que ele é bom, né, que preserva a vida, que faz a gente tomar mais cuidado, ser mais cauteloso, talvez não pegar determinado caminho e pegar outro, né, e outros medos que é a questão lá da formiga, que a pessoa sobe no lustre, Uhum. né? Isso já é um pouco mais, é um medo mais É o patológico, patológico. mais fóbico, né? Que entra nessa fobia. Sobre isso, né? Esse medo, por exemplo, tem esses dois caminhos, principalmente para a pessoa aí de casa poder entender. Sobre esse medo, tanto o medo que é real, mas também esse medo que está relacionado já à angústia, que é esse medo mais patológico. Jorge, esse medo, ele pode ser usado para controle de massa? Sim. E aí é que quando eu cito a questão do medo institucionalizado, o medo ele é uma ferramenta fantástica dentro das instituições. Né? É o empregado que tem medo de ser demitido e por isso ele tem que se subjugar às vezes ao patrão ou ao chefe, né? Porque ele tem uma família para dar conta e emprego está difícil e ele não quer jogar, então ele precisa atender às demandas da empresa ou do chefe, mesmo que isso seja de modo abusivo, ele não quer arriscar, ele prefere por medo, né? E também nós podemos ver no macro, digamos assim, né? No modelo macro, né? No mundo, na política. Né? Então, os nossos administradores políticos, digamos assim, eles não apenas reconhecem essa possibilidade do medo enquanto um mecanismo de controle, como eles utilizam e até fomentam o medo nas pessoas. E até fomenta o medo nas pessoas. Eu vou só dar um exemplo, né? Nós estamos aí em meio a uma pandemia.
Esse é um medo Uhum. institucionalizado politicamente, né? Porque a gente está vendo a política está utilizando isso como partido de direita, partido de esquerda, utilizando essa espécie de medo para confundir as pessoas, para, sabe, para manipular, para manobrar Uhum. concertos e conchavos políticos, né? Enfim. E nós temos esse medo, né, que é institucionalizado politicamente, mas tem o medo, esse medo também do Covid, que está sendo institucionalizado cientificamente também. E aí tem a rede de farmácia, tem a rede de não sei o quê, tem milhões de investimento, mas tudo para isso a gente precisa assustar as pessoas, para que as pessoas recorram aos meios que a ciência e que a própria política oferece para poder se darem de bem, né? Como Sim. possíveis saídas, né? Então, e aí a gente pode buscar na história, tanto no meio, na história da religião, das religiões, né? Como foi usado no passado o medo, né, para controlar, para manipular as pessoas, né? Os contextos socioculturais está cheio disso, né? A gente pode trazer aqui Primeira, Segunda Guerra Mundial, o nazismo. Então, são assim espelhos desse medo que foi utilizado para o controle da massa. E não só para controlar a massa, mas também para massificar essa massa, né? Massificar as pessoas. Sim, sim. Você falando da pandemia, né, e em relação ao medo, que é o nosso foco, né, de hoje, da live de hoje, né, a gente observa que ações pró-humanidade nenhuma, Sim, né, mas uhum. ações pró-mercantilismo farmacêutico, vários, né, Muitos, muitos. e, E aí, pode falar. e então, e isso faz as pessoas ficarem perdidas, né? Em meio a um tiroteio, é quase um tiroteio, né? Que as pessoas ficam Uhum, ali no meio, como um cego em tiroteio, não sabe para onde que vai. Mas precisa sim, perceber que elas são manipuladas, a massa é manipulada, sim, pelo medo, né? É onde movimenta toda uma massa. Quando incita o medo nas pessoas, né, o pânico. E aí elas têm atitudes que são irracionais, movidas exatamente. pelo, né? É como a gente viu muito, pessoas indo para o supermercado e comprando coisas que nem precisava. Muitas pessoas que não se entende hoje porque compraram tanto papel higiênico é por Uhum, conta desse medo irracional, que é um gatilho que desperta e a pessoa tem essas atitudes, né? exatamente. E, 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 e o próprio é incrível porque a pessoa não percebe que o próprio sistema imunológico ele já é para conter doença, ele mesmo pode, tem aí também a medicina que ela também resolve muitos problemas hoje, ainda não todos, porque a medicina também tem muito campo a percorrer, tem muita estrada ainda de investigar, né, de descobrir, mas hoje a medicina já caminhou bastante. E o que Sim, a gente sim. sabe é que o sistema imunológico ele dá conta, mas isso, trazendo, para não fugir muito, trazendo para o sujeito psíquico, né? Uhum, O sujeito psíquico ele tem ali um psiquismo, uma quantidade ali de energia que quanto mais ele está preocupado com os afazeres, com o desejo, né, que a gente fala na clínica, com os afazeres, com seus objetivos, ele não vai se preocupar se vai ficar doente, porque o desejo dele está sendo colocado em outras coisas, em outros sim, objetivos. Né? E quando ele está fora disso, quando a pessoa está fora disso, ela entra nessa via, nessa comunidade do medo. sim, Ela começa a fazer parte disso e acaba até mesmo adoecendo para fazer parte dessa comunidade, sim, sim. né? Aí nós temos bem Pode falar, nós minha temos fala. nós temos bem aí o descrito por Freud na belíssima na belíssima obra, né, dele, a psicologia das massas, por exemplo. Sim, exatamente. Nós temos muito isso, está muito presente, né? Então, Sim, sim. é, é possível a gente, como a gente pensa racionalmente, como é que pôde Hitler assassinar milhões de pessoas apenas utilizando uma única arma? A principal arma, a arma do Hitler
foi o convencimento. Convencer as pessoas das suas loucuras, não é? E aí imprime nas pessoas essa espécie de medo, né? E que, bom, ou eu me associo a ele, ou então eu vou sobrar também. Né? Ele é o nosso líder, ele vai limpar a nossa raça e ponto. Mas por que limpar a raça? Eu temo o quê? Eu temo os negros? Não. Eu temo os judeus? Não. O que está por trás de tudo isso? Né? E aí não precisa nem contar os detalhes, que nós sabemos, né, a devastidão que foi, a miséria que foi. Né? Sim, sim. O Jorge, e falando por essa mesma linha, o medo, ele ativa a impulsividade, Jorge? Se nós pensarmos, Márcio, que a impulsividade ela leva o indivíduo a agir de modo irracional, não pensado, diante de uma aparente necessidade, por exemplo, né? Ele age sem, até mesmo podemos dizer, sem uma lógica, né, para agir de modo tão impossível, numa resposta. Ele tem um estímulo, ele é tocado por um determinado estímulo e age sem pensar. Né? Isso é impulsividade. O que é que se está por trás da impulsividade? Por exemplo, a mulher que tem sérios problemas com a compulsão por compra, por exemplo, né? Ela compra compulsivamente. Então ela vai numa loja, andando na rua, e de repente ela vê lá uma loja aberta, ela entra, uma única peça que atrai ela, faz ela levar a loja toda para casa. Né? Então Uhum, ela chega em sim, casa, então ela fala, mas por que eu quero tudo isso? Eu não tenho necessidade de nada disso. Né? Agiu por impulso, foi impulsiva no momento. Mas o que, que está por trás de toda essa impulsividade? Né? Aí na clínica nós vamos descobrir, por trás dessa impulsividade está aí o medo do abandono, está aí as carências afetivas. O que é que está por trás das carências? Eu preciso suprir a presença de alguém, eu preciso direcionar o meu afeto de algum modo para algum objeto. Eu preciso eleger um objeto para descarregar toda essa energia, né? Que está por trás dessa construção de medo, né? O medo de ficar só, o medo de perder pai, de perder mãe. E aí a gente pode trazer para um relacionamento. A mulher vê um cara, esse é o homem da minha vida, vai lá e entra a casa, daí a 20 anos ela põe a mão na cabeça, 2, 3 anos, né? Põe a mão na cabeça e diz, mas o que é que eu estou fazendo com esse cara? Eu agi por impulso, eu estou com ele aqui, não sei nem porquê. Né? O que é que está por trás disso? É o medo de ficar só, o medo da solidão, né? A carência fala mais alto, de modo que a pessoa age na impulsividade. Né? E eu costumo sempre dizer, por trás da impulsividade, por trás das aparentes carências, está aí essa grande excitação, né? Que vem a partir do medo. sim. Eu, só abrindo parênteses aqui, a clínica ensina muita gente, né? Nos ajuda muito a aprender essas coisas. Certo dia eu recebi um rapaz, um médico, 32 anos, médico empresário aqui da região, né? E ele chegou lá e ele dizia assim, olha, eu estou doente, não sei a doença que eu tenho, ninguém descobre, mas já estou há 3 anos só gastando o que tenho, jogando tudo no mato, né? E aí, o que é que nós vamos fazer? E nós começamos a fazer um trabalho com esse rapaz, né? E aí, durante o processo de análise, ele revela um grande e excessivo amor pelo pai, né? Ele tem um amor pelo pai imenso, ele admira a história do pai, que era um ajudante de carpinteiro, que sofreu muito, que daí, por seus próprios esforços, conseguiu montar sua empresa, enfim, essa empresa virou um patrimônio de milhões aí. E esse rapaz, quando ele completou aí por volta dos 15, 16 anos, ele estava completando o ensino médio, ele disse, pai, a partir de hoje eu não quero que o senhor me ajude em nada, eu vou trabalhar e eu vou construir a minha vida. E assim ele fez, caiu no mundo, foi trabalhar, pagou faculdades, né, de medicina, foi para os Estados Unidos, estudou, fez residência, se especializou, voltou para o Brasil. E aí agora está com 32 anos e começa a perder tudo do nada, né? Uma enfermidade que os médicos não descobrem, né? E ele vai parar na clínica. Então, durante o processo de análise, esse rapaz ficou fazendo análise uns 4 ou 5 meses, né? E durante o processo de análise, o que é que a gente descobre? Na verdade,
todo aquele amor, todo aquele afeto com o pai, na verdade, inconscientemente, ele dizia assim, bom, eu não sou digno de ter nada do que tenho, porque, na verdade, tudo que eu revelo em relação ao meu pai não é um amor verdadeiro, mas é uma espécie de competição que eu desenvolvi em relação a ele. Né? E a gente se deu conta disso por quê? Porque no diálogo, no discurso dele na clínica, ele contou um fato. Certo dia ele chegou na casa do pai, e o pai, e conversando, conversa vai, conversa vem, o pai perguntou como é que estavam os negócios, né? Ele disse, olha, tal loja está bem, tal loja está bem, mas eu estou com essa dificuldade em determinada loja, porque eu coloquei lá um antigo amigo meu, que estava precisando de uma oportunidade, eu coloquei lá para administrar a loja, e a loja começou a cair a qualidade, enfim, não está rendendo, né? E aí o pai fez uma observação, disse, olha, tenha medo desse tipo de pessoas, porque ele pode se tornar o seu mais fiel competidor. Então veja bem o discurso do pai. Tenha medo, né, desse tipo de pessoa, porque pode se tornar o seu mais fiel competidor. Então veja que coisa, né? Então, no determinado momento, ele se dá conta inconscientemente de que ele, na verdade, não amava o pai, não queria bem o pai, mas ele era um competidor do pai. Né? E aí ele, Como representação. então, inconscientemente, ele precisa se desfazer de tudo aquilo porque ele não é digno de ter nada daquilo, não é? Porque era uma competição desleal com o próprio pai. Né? Então, veja como essa questão do medo institucionalizado, ou que parte de uma questão muito simples como essa, ela acaba se tornando um problema que que é parte de um todo, de uma construção como um todo. Né? Então, daí, Márcia, a questão da importância da gente, como eu falei no início, o medo ele é apenas um sintoma. O que é que está por trás dessas construções? Né? Por que, que eu preciso passar numa loja e comprar tudo que vejo? Né? Por quê? Por que, que eu dissocio quando eu vejo uma formiga que não apresenta nenhuma ameaça, mesmo que eu estivesse lá no centro da Mata Atlântica, lá né? Desde que eu não tocasse nela, né? Não oferece aparente perigo para mim. Uma barata ou outro tipo de inseto ou bicho possível. Por que, que isso acontece comigo? Né? Então, por trás de tudo isso, há também as construções sociais, mas há aqueles medos, porque em algum momento a criança, o jovem, o rapaz foi submetido a um perigo, né? Esse perigo, como eu costumo falar, pode ser um perigo eminente, factível ou não. Né? Ou simplesmente imaginado, criado ali como um mecanismo de se desvincular, de certa forma, em algum momento, de algum afeto, ou um modo de tentar do inconsciente, ou do nosso inconsciente, tentar reelaborar uma situação e que não saiu bem reelaborada e permaneceu ali o sintoma e o problema, né? Sim. Queridos, nós estamos quase chegando ao final. Estão gostando? Quero ver aí os joinha aí de vocês, hein? Os Olha, coraçõezinhos aí. uns coraçõezinhos, né? Se você aí de casa não está nos seguindo, né? Começa aí a seguir. Eu sou o Márcio Rodas. Começa a seguir para você poder acompanhar aí os informes da semana. O Instagram do Jorge, ele também sempre está postando algumas coisas, também relacionado à psicanálise. Isso. Jorge Souza. Você Isso. também pode estar lá seguindo para estar acompanhando e seguir aqui também o meu Instagram. Essa live, ela vai estar ali no YouTube. Márcio Rodas, psicanalista. Não sei se vai dar tempo de responder mais algumas perguntas, não sei se vocês queiram perguntar alguma coisa, mas assim que tiver ali no IGTV e lá no Instagram, você pode colocar lá nos comentários a sua pergunta e a gente pode estar se interagindo. Eu ainda tenho mais uma pergunta para fazer para o Jorge. Jorge, quer passar seu telefone? Sim, sim. Meu telefone é 739-8151-9241 ou 739-9137-4100. Pode repetir, Jorge, por gentileza? Anota aí, gente. 739-8151-9241. Esse também é o WhatsApp, tá? E tem o 739-9137-4100. Legal, Jorge. Jorge, é possível curar o medo?
Principalmente o fóbico? Tem algumas controvérsias, né? Tem gente que diz que é possível curar o medo, tem gente que diz, não, é possível se controlar o medo e conviver bem com ele. Né? A gente sabe que em psicoterapia e em psicanálise é meio complexo a gente falar sobre cura, não é? Há discussões Isso, exatamente. sérias em relação a isso, mas há uma possibilidade de um bom, um, um bom profissional, né? Principalmente na área da psicanálise, porque está na moda aí se tratar dos sintomas e esquecer os problemas. É um risco muito grande, tanto para a sua saúde física como mental, tá bom? Não fica aí atrás de corre e tentar encobrir sintoma, porque não vai resolver. Busca um Sim, profissional que esteve preocupado em, além de tratar os sintomas, ir atrás das causas, porque precisa tratar você na sua integralidade, não apenas uma parte de você. Então, um bom psicoterapeuta, um bom psicanalista pode trabalhar essas questões com você, ajudando você a compreender os seus medos e administrar também as suas fobias, né? Tem gente que diz assim, mas eu consegui me livrar. Que ótimo, significa que a pessoa tomou o controle da sua vida. Isso é o que é o mais importante, tá bom? sim. E hoje em dia isso conta muito com todas essas problemáticas que a gente está enfrentando. Quem está em dia com a sua terapia está tranquilo, no sentido de conseguir tocar os projetos, não se sentir paralisado, até fazendo mais coisas. Quem não está caminhando com a sua terapia, infelizmente está capturado pelos próprios conteúdos que faz consonância com os problemas externos. Então, quanto mais você cuidar da sua saúde mental, quanto mais você começar a se higienizar esses conteúdos dentro de você, melhor você caminha, melhor você vai se desenvolvendo também, né? Exatamente. E É aí, muito importante. Pode falar. lembrando a, essa questão, Márcio, a questão do medo para o controle da massa, nós temos aí o meio de comunicação que está fazendo isso belíssimamente bem, perfeitamente, Isso, né? Os sim, meios sim. de comunicação tá aí. Atendi ontem uma senhora, né? E que ela está apavorada, porque ela fica assim, passando de canal. O canal aqui X terminou a programação sobre aquele o Covid, corre para o outro e fica procurando. Nada mais interessa a ela se não o Covid. E ela passa quase, praticamente, 20 e tantas horas só ouvindo esse tipo de conteúdo. A mulher praticamente surtou, Isso é muito tóxico, isso é muito tóxico. né? Eu falo para o meu paciente, para de ver notícia, que tem que se informar um pouquinho, saber como que tá, mas é meia horinha, não é o dia todo, Uhum, né? exatamente. A pessoa tem que se informar por alguma razão, mas não se dedicar exclusivamente a isso, né? Como Uhum, está dizendo aí, né? É, é complicado, porque a pessoa também não percebe que isso também é alimento. Ela está se alimentando exatamente. dessa negatividade. E, Exatamente. e depois, com certeza, vai surtar, porque aí vai formando, vai fazendo essa ligação com o próprio conteúdo que a pessoa já carrega, que nem foi elaborado, nem foi higienizado, nem foi trabalhado. Isso aumenta, duplica o sofrimento da pessoa. Exatamente. E aí a Uhum. ansiedade, depressão, né? Enfim, um dos grandes problemas, nós vamos ver logo logo, é a tal fobia social. Nós vamos Sim, ter que lidar com isso logo logo. Assim que passar esse período, nós vamos ver essa questão da sim, fobia social, pessoas que não vão ter mais, que vão encontrar séria dificuldade de se relacionar com os outros, né? De ir na rua, de ir na uhum. pracinha. Isso vai ser um Sim. problema. Isso está indo contra uma evolução, porque para a gente começar a dar um beijo no rosto da outra pessoa, isso levou anos de evolução Uhum, humana, né? exatamente. Isso foi a caminhada para a gente poder chegar, se aproximar do outro humano, né? Como olhar o humano como não como uma ameaça, né? Poder Exa abraçar, poder se aproximar. E agora isso pode estar em risco por uma exatamente. neurose, né? Que estão Uhum, colocando. exatamente. Essa neurose é que faz a gente sofrer. E a neurose não serve para nada, né? Então, por isso que a gente comenta, não tem nada de em prol ou humano, né? Infelizmente. Jorge, infelizmente também estamos aqui nos 17 segundos que vai encerrar a live.
Pronto. Jorge, boa noite para ti. Obrigado você aí de casa.